Ouça a leitura da palavra de Deus em Mateus 28, versos 18 a 20. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Neste domingo, hoje, com muita alegria, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós cumpriremos esta ordenança do Senhor. Nós celebraremos juntos a vida de 3 irmãos que vão assumir um compromisso público com o Senhor Jesus através do batismo. Coloque-se em pé, por favor. Vamos adorar a Deus por essa grande graça, essa graça viva, poderosa, que tem alcançado, transformado, salvado pecadores. Ouçam o testemunho da nossa irmã Eduarda Gonçalves de Godoy. Não cresci em um lar cristão, mas desde nova Deus me concedeu o privilégio de conhecê-lo e poder viver debaixo de sua maravilhosa graça. Quando comecei a frequentar o ministério dos Twins, pude ter uma visão melhor do que me rodeava, pois ouvia sobre o sacrifício de Cristo na cruz e seu amor pela humanidade. Então meu anseio em conhecê-lo e viver uma vida para Ele se aperfeiçoaram dentro de mim. No dia 27 de novembro de 2020, depois de um culto, entendi o quanto era pecadora, necessitada da graça e que Jesus havia pagado meus pecados e iniquidades com seu sangue na cruz. Então, ajoelhada com minha encorajadora, oramos para que o Senhor me salvasse e se tornasse tudo em mim. E se tornou. Desde então, Ele tem me sustentado e me direcionado em seu caminho e sua vontade, pois eu não me manteria firme por mim mesma. Mas graças a Ele posso contar as suas incontáveis misericórdias com a minha vida. Ano passado o Senhor chamou também meu irmão para a sua obra e vejo que grandes coisas Ele tem feito, muito além de todas as minhas orações ou situações que esperava. Hoje oro constantemente para que Ele me use independente de mim, e me dê sabedoria para escolher a Cristo todas as manhãs do meu ordinário, para que assim eu possa mostrar ao mundo o que Ele tem feito em uma miserável como eu, até que o Senhor volte. Um texto marcante que levo em minha caminhada está em Gálatas 6, 14 e 15. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Minha irmã Eduarda, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem te atraiu por meio do Evangelho, te regenerou, você é uma nova criatura no Senhor Jesus. E certamente Ele vai sustentar a sua fé e vai completar a boa obra que Ele iniciou, que Ele tem produzido na sua vida. E é por isso que diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouçam o testemunho de Rafael Gonçalves de Godoy. Cresci em uma família muito humilde, passamos por grandes dificuldades quando eu ainda era muito pequeno. Frequentei diversas igrejas de outras religiões, porém era sempre algo superficial e nunca tive o interesse em continuar. A partir disso, comecei a viver como o mundo ditava. Festas, vanglórias, interesses próprios, bens materiais, status e etc. Eu vivia apenas para essas coisas. Em abril de 2023, me veio uma onda de acontecimentos relacionados à saúde e trabalho, que gerou para mim diversas despesas e frustrações. Após o conjunto de muitos acontecimentos, eu orei pela primeira vez em minha vida, questionando o porquê desses ocorridos e se Deus realmente existia. Então, nessa mesma oração, confiei meu futuro em suas mãos e pedi para que a vontade dele fosse feita. No começo de junho de 2023, descobri que minha irmã frequentava esta igreja e decidi vir conhecer. Foi com a regularidade nos cultos dos jovens, pela palavra pregada através do pastor Vitor e pela comunhão que entendi o real chamado de Jesus Cristo, entendi o Evangelho, os meus pecados, o meu propósito e o que realmente é a fé. Pude ver e ter a certeza de que somos pobres pecadores e que somente e unicamente por Cristo deveremos e podemos viver. Por fim, no acampamento de jovens deste ano, em uma breve conversa com algumas pessoas, todo o meu passado veio à tona.
Meus pecados me confrontaram, então eu desabei. Foi no culto da fogueira que aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, entendendo que Ele morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, e somente assim posso alcançar a salvação eterna. O versículo que me marcou foi Filipenses 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão Rafael, para mim é uma alegria testemunhar a obra de Cristo na sua vida, tudo que o Senhor Jesus tem feito, os frutos, a sua caminhada com o Senhor. Em tudo o nome do Senhor Jesus tem sido honrado pelo Evangelho na sua vida. E o Senhor que te trouxe a presença dEle por meio do Evangelho vai te fortalecer, vai te encaminhar. A obra dEle será sempre cumprida na sua vida. E é por isso que, diante da sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Testemunho de Edras Russo de Freitas Júnior. Nasci em um lar cristão e sempre fui à igreja. Eu participava de todos os eventos, mas não com a intenção e motivações corretas. Eu ia apenas pelas amizades e descontrações, mas não por Cristo. Minha conversão ocorreu muito cedo. Foi logo após uma pregação no Festival da Garotada de 2019, falando sobre a morte de Jesus pelos meus pecados na cruz. Porém, no ano seguinte veio a pandemia, e por conta disso fui me afastando de Deus e minha fé foi se esfriando. Logo quando as minhas aulas voltaram em 2022, eu estava perdido. Tinha me afastado totalmente do Senhor. Fazia e falava coisas que não o agradavam. Eu vestia uma máscara, pois era uma pessoa na escola e outra na igreja. Até que em um culto da fogueira, no acampamento dos Twins em 2022, eu pude ver que estava errado em minha vida, viver minha vida daquela forma. Então me arrependi de todos os meus pecados que estavam me escravizando. E hoje reconheço a graça de Deus em minha vida. Sei que sou pecador. E o maior desejo em minhas orações é para que eu não me desvie, para que o Senhor me mantenha firme e para que Ele sempre esteja no centro da minha caminhada. O versículo que mais me marcou foi 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o Senhor, Edras, que tão cedo na sua vida te convence da sua miséria, do seu pecado, de uma vida longe do Senhor, e te atrai, te salva por meio do Evangelho, porque certamente o Senhor tem grandes planos para a sua vida, uma vida inteira, edificada debaixo da sabedoria, do poder, da santidade de Cristo. E é diante da tua pública profissão de fé que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.